a Emelizete agora no final, né, falando sobre as orações, que Deus ouviu a oração, né, que Deus visitou Daniel, né. Por que Deus visitou Daniel lá? Porque ele era um homem de oração, né? E é muito importante o clamor. Jesus ele sempre disse para nós que a gente tinha que orar e orar sem cessar, né? Orando, vigiando, clamando, que é muito importante orar. Mas a nossa oração ela tem que ter um objetivo, né? A nossa oração, o nosso clamor, ela tem que ter um propósito. A nossa oração do coração, ele contemplava, e por uma vez, Jesus, ele lá em Mateus capítulo 5, ele vai dizer que aqueles homens oravam em praça pública, clamando ali, dizendo a Deus e clamando a Deus, mas não era muitas das vezes para somente o nome de Deus glorificar, mas era para quem estivesse passando ali, falasse, olha como esses fariseus, como esses doutores da lei, como esses homens oram, como esses homens buscam, como esses homens têm verdadeiramente a presença, e como Deus verdadeiramente é com eles. E Jesus vai dizer que eles já recebiam, já tinham recebido o galardão deles. Mas agora Jesus ele se depara e vai contar uma parábola muito importante, da importância do que é o homem não se humilhar e não se exaltar a si mesmo. É igual uma pessoa que ela se exalta pelo aquilo que ela faz, pelos dons que ela tem, pela pregação, por aquilo que ela faz para o Senhor, mas nada disso é para nós, tudo é para a honra e para a glória de Deus, porque os dons de Deus eles são irrevogáveis. Deus ele nos deu, ele não vai nos tirar, ele não é para a obra, para o crescimento do reino de Deus, para que venhamos ser usados por Deus, para que Deus venha levantar, e por intermédio dos nossos dons, Deus venha levantar outras pessoas, porque através do dom de profecia, se tem profecia não tem pecado, se tem profeta na casa, o pecado não reina, se tem profeta na casa, Deus ele usa o profeta para falar com as vidas, para falar com a alma, a vida se reina ao Senhor, e o reino de Deus em tudo ele ganha. Se tem revelação, Deus se revela, Deus revela alguém que fala com alguém, que levanta alguém, Deus fala na sua palavra, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Se tem louvor, tem adoração, a Bíblia diz, muitos dos irmãos dizem que na hora do louvor é um preparamento, Deus vai preparando o nosso coração até chegar a hora da palavra, até chegar o momento que Deus ele vai falar comigo e com você na palavra. E Jesus ele falou essa palavra dizendo que dois homens subiram diante do templo para orar e para falar com Deus. E para falar com Deus tem que ter uma intimidade com o Senhor. Você chegar na presença de Deus, você tem que verdadeiramente abrir o seu coração para falar com Deus, para clamar a Deus, reconhecer o tamanho de Deus e a sua excelência. Não é chegar lá e se autoavaliar, não é chegar lá e se autopromover, não é chegar lá e dizer assim, verdadeiramente Deus vai me abençoar, porque no meu dízimo, na minha oferta, contributo na casa do Senhor, prego ao Senhor, sou filho de Deus, sou escolhido de Deus. Isso Deus ele já sabe de todas essas coisas, mas isso é nós se autopromover, nós dizer, nós se exaltar diante de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que esse homem fariseu ele fez tudo isso, e ele fez para humilhar o publicano. E quando ele sobe diante do templo, ele chega diante de Deus, ele começa até bem a sua oração. Ele vai dizer assim, ele estando de pé, ele vai orar consigo e dizer, graças te dou. Ele já agradeceu a Deus. Só que a continuação das palavras dele não soou bem diante de Deus. Porque ele vai dizer assim, porque eu não sou como os demais. Ele já orou e já logo colocou pessoas no meio. Ele já logo orou e já ajudou as pessoas. Aí ele vai dizer, como os demais homens roubadores, os que roubam, os que são os que agem injustamente, e como os adultérios, que adulteram. E ele vai dizer assim, nem ainda como este publicano, já logo humilhou o publicano que estava do seu lado, no mesmo lugar, no mesmo ambiente, clamando a Deus e adorando ao Senhor. Aí vai dizer ainda mais, olha a autoavaliação dele. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou ainda meu dízimo, não era só 10% não, ele dava de tudo aquilo que ele ganhasse. Aí a Bíblia vai dizer que ele, de tudo aquele corpo possui. Aí a Bíblia vai dizer sobre o publicano. O publicano, porém, ele vai
fazer a mesma coisa, vai se colocar de pé, mas ele não tem nem coragem de chegar perto de Deus. Ele não tem nem coragem de levantar os olhos para o céu. Ele não tem nem coragem, irmão, de olhar na face ou dizer assim: eu sou diante da presença. Sabe quando uma pessoa, aqui nós não vamos ver, mas Deus se faz presente, mas ele não tinha coragem nem de levantar a sua cabeça, mas a Bíblia diz que ele batia no seu peito e pedia misericórdia para Deus. Ele batia no seu peito e ele clamava a Deus, porque ele falou assim: sou homem pecador. Ele se humilhou diante de Deus. Se Jesus ele olhando e contemplando aquela oração, ele vai dizer que quem que desceu justificado, quem que saiu justificado daquele tempo? O publicano, porque ele não somente não se exaltou, mas ele se humilhou diante da presença de Deus. Então que Deus ele já conhece e sabe o que nós precisamos. Ele sabe a nossa necessidade, ele sabe a nossa autoavaliação. Tem pessoas que elas se promovem diante da oração. A oração é uma intimidade com Deus. Quando a gente pega para orar a Deus, a gente reconhece primeiro quem é Deus. Não tem oração quando você começa algo e não reconhece a grandeza de Deus. Você tem que reconhecer quem é Deus. Você verdadeiramente tem uma conversa, não é uma conversa que você tem com um amigo de trabalho, não é uma conversa que você tem com a esposa, não é uma conversa que você tem com o filho. Você tem que verdadeiramente abrir o coração para Deus, rasgar o coração para Deus, dizer que você não é digno, que você não consegue chegar no céu, Senhor, dizer que você não consegue fazer nada, Senhor, dizer que você não pode fazer nada pelo Senhor, dizer que você não caminha, Senhor, dizer que você não deita, não acorda, não consegue nada assim, Senhor, dizer que nada você consegue na sua vida sem Deus, irmão. Sem Deus você não vai a lugar nenhum, chegar a lugar nenhum, você conhecer o tamanho da excelência de Deus, irmão. Aí você ia conhecer. Tem crentes, tem cristão que ele não reconhece que é pecador. Ele diz: não, nós não somos pecadores. Nós não somos, nós já fomos pecadores. Mas quando eu leio na Bíblia, João vai dizer assim: aquele que não diz que não tem pecado já pecou. E é mentiroso. Desde a hora que você acordou, irmão, você não pecou em nada. Não. O salmista ele vai dizer assim que todo homem que é nascido de mulher é pecador. Todo homem. O único que não nasceu, que não foi pecador, foi Jesus, porque foi obra do Espírito Santo. Ele nasceu de mulher, mas foi obra do Espírito. Jesus quebrou todos os preceitos, Jesus quebrou todas as leis, porque ninguém conseguiu pegar em nada e enquadrar ele nenhum pecado nem o erro, porque ele era o próprio Deus, 100% homem, 100% carne. Mas a Bíblia vai dizer que aquele homem ele foi justificado, porque o que vale nas orações é a nossa conversa com Deus, nosso diálogo com Deus e a nossa intenção com Deus, não? Porque não é o tempo que eu sempre falo assim, não é o tempo determinado da oração que vai determinar a nossa intimidade com Deus. Tem muitos que oram uma hora, tem muitos que oram um pouco, mas 5 minutos não importa. O importante é, irmão, a humildade, o importante é, irmão, a atitude que nós temos diante de Deus, a ação, porque por mais que muitos dizem assim, mas Deus sabe, contempla o meu coração, contempla a minha alma, mas Deus ele conhece verdadeiramente. O próprio Jesus ele conhece a intenção das orações da nossa vida e contempla o coração de cada um de nós, irmão. Porque aqui não é determinado tempo. Não vale que a oração é dentro de casa ou fora de casa. Não é determinado que a oração é em cima do templo ou é na rua. Não importa se é oração de dia, se é oração de tarde, se é oração de noite, de madrugada. Ainda que Jesus ele vai dizer na sua palavra que ele ama os que te amam. E os que buscam de madrugada e acharão. Porque de madrugada a filha é mais curta. De madrugada ainda nesse frio a filha fica mais curta. Porque quem vai querer orar na madrugada no frio desse? Se mal os crentes querem vir para o corpo no frio desse, imagine acordar na madrugada para orar. Se mal os crentes querem se levantar para fazer algo para Deus no frio desse, imagine mal levantar na madrugada para orar por alguém que está caído e perdido, ou por alguém que nem
é tanto e Deus me dá vitória. Nós não fez mais que a nossa obrigação, que é orar mesmo, orar em tempo, orar constantemente, persistir em oração, clamar em oração, se colocar em oração, mas que a nossa oração nessa noite seja uma oração coletiva. Deus não determina o tempo, a independência é religiosa, ou se não é religioso, você publicando Deus com o tempo de oração, ele ainda contempla o pedido de oração, ele ainda contempla o pedido de clamor, mas na oração, direcionada, o que vai verdadeiramente de Deus. Porque tem crente que só pensa, tem crente que é igual o fariseu, né? Ele é tão religioso que ele acha que Deus não vai ouvir a oração de ninguém, só ouve a oração dele. E Deus, ele ouve e contempla a oração de cada um. Meu amor, a pessoa abre o coração ali, no momento, ela nunca conheceu Deus. Nunca ouviu falar, só ouviu falar de Deus, mas ela abre o coração e fala: Deus, o Deus dos crentes, o Deus que meus pais, o Deus que aquela minha irmãzinha ela sempre pregou para mim. Se o Senhor verdadeiramente existe, eu quero que o Senhor faça um milagre, eu quero que o Senhor faça isso, eu quero que o Senhor faça uma obra. E Deus ouviu a oração dele, mano. Quando eles vêm para a igreja, eles falam: um dia eu orei para Deus. Um dia eu era ali, nunca peguei na Bíblia, eu comecei a ler, Deus me deu uma palavra. E eu comecei a contemplar e Deus começou a falar comigo na palavra. Porque Deus é assim, mas Deus ele quer muitas vezes que possamos o quê? Orar e ter uma atitude na nossa oração. Porque a Bíblia verdadeiramente, quantos irmãos eu já vi? Quantos eu já vi? Até no pé do monte, em cima do monte. A gente acabar a oração e o crente fazer igual o fariseu. Já está falando mal do outro irmão. Perdeu a vez. A gente tem que vigiar, irmão. A gente vem orar, a gente tem que vigiar, porque o diabo ele trabalha, irmão. O diabo é astuto, o diabo não é brincadeira não, não é, irmão. Ele se transforma até num anjo de luz, irmão, a Bíblia diz. Ele se transforma de uma maneira que nós não vemos, irmão, nós não enxergamos. Quando nós acabamos, nós já está errando, nós já está errante. Mas as orações, ela tem poder, mas tem que ter vigilância também na oração. A Bíblia diz, ele vai dizer, vigiar e orar. Não é orar e vigiar, é vigiar e orar. É em todo o tempo. Por isso que quando Jesus subiu lá no pé do monte, deixou os discípulos vigiando. Graças a Deus que Deus não confia em homens, né, irmão? Ele confia nele mesmo e a sua palavra é fiel. Quando desceu no pé do monte, os homens estavam dormindo. Os homens que eram para estar vigiando, né, irmão? Para o inimigo não vir, estavam dormindo. Aí Jesus desceu, aí falou na hora de vigiar e orar. Aí Jesus subiu de novo, quando desceu, os homens estavam dormindo de novo, vai vigiar e orar. Porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, eles não estavam ali verdadeiramente 100%, eles estavam na carne. Por isso que eles não caíram no sono profundo. Mas a oração é que ela venha ser objetivo. Que nós vamos ter orações objetivas. É bom clamar, nós temos que orar mais que a nossa obrigação. E Lucas 18 vai falar sobre aquela viúva persistente que orava a Deus. Mas o mais importante para nós orar e pedir a direção para Deus em nossas orações. É clamar e pedir a direção para Deus. Falar: Deus, eu orei agora, Senhor. Me ajude agora sobre minhas lutas, Deus, inimigos, adversários. Me ajude, Senhor, a vigiar, Senhor. Me ajude a não criticar, a não julgar. Aí eu tenho uma oração e consistir na minha oração e clamar na minha oração e não deixar, Senhor, eu me perder depois da oração. Ou durante a oração, que nem aquele homem. Porque aquele fariseu, ele já começou a ter algum problema. Ele disse assim: não sou igual aos homens, a alguns homens, e principalmente a esse publicano. Ele já logo criticou uma pessoa. E a gente ora muitas das vezes com a objetividade de Deus ele visitar as pessoas, de Deus visitar. Você vê que o fariseu, irmão, ele era um religioso, mas qual era a bronca dele? Tem como a gente orar com rixa de um irmão? Mas Jesus disse que esse fariseu estava orando com rixa, com ira, com amargura, com rancor. Porque se você for ver o fariseu, ele era um religioso da época, vamos se dizer um cristão. Uma pessoa que
é religiosa, que é tão religiosa que critica até os religiosos, até os crentes. Mas o publicano, ele era um judeu que vivia ali juntamente, que cobrava imposto para os romanos, que cobrava imposto e muitas vezes cobrava 2 vezes mais, cobrava o dobro das pessoas. Então os fariseus, por ver aquilo, tinha bronca dos publicanos, mas o publicano era judeu igual ele, só não era religioso. Vamos se dizer, um brasileiro junto com outro brasileiro, mas não aceitando o brasileiro porque aquele brasileiro cobrava imposto. Então, ele só não era religioso, mas era uma pessoa da mesma linhagem, mas que não adorava a Deus, que não fazia a vontade de Deus, que por causa dessa rixa deles ali, por causa do publicano cobrar imposto e muitas vezes a mais, ele foi orar, em vez de orar para Deus converter aquele homem, ele vai orar numa oração como assim dizendo: eu dou dízimo, eu oro, eu faço jejum 2 vezes por semana, achando que ele, quando saísse daquele templo, Deus ele ia dizer assim: verdadeiramente esse aí é meu servo. Mas ele foi humilhado, e o publicano que achou e que subiu lá sem intenção nenhuma, sem saber se Deus verdadeiramente poderia ou não ouvir, Deus ouviu ele, Deus exaltou ele, Deus engrandeceu ele, e ainda Deus fez testemunho da vida dele através da pessoa de Deus. Você está vendo, irmão, como é diferente para nós orar com objetividade? Não é mais dizer orar, né? Tem pessoas que é assim, né? Você fala algo, se você critica ou isso, você quer falar, mas o fulano, o ciclano, nós não tem esse negócio de comparar a gente com outras pessoas? Nós não tem esse negócio de comparar o casamento com o casamento dos outros? Nós não tem esse negócio de comparar o que nós temos com as coisas dos outros? Nós temos esse próximo de comparar. Ah, mas Deus é assim. Não, entende uma coisa, Deus ele tem propósito diferente na vida de cada um. É propósito diferente, circunstância diferente, é chamado diferente. Cada um, Deus ele chama no seu propósito, mas a igreja, ela tem o poder, e todos nós temos o dever de sempre orar. E se humilhar mesmo diante de Deus, irmão. Você está diante de Deus, não tem como você ser uma pessoa que, eu vou orar aqui, não, é uma conversa com Deus, uma intimidade com Deus. Quando você é íntimo de uma pessoa, você fala verdadeiramente para ela que você não tem coragem de dizer para outra que você não tem intimidade. Você não tem intimidade, você não tem ousadia de certas pessoas, você vai falar da sua vida para ela, você vai contar a pessoa para ela, não, mas você conta para quem você tem intimidade, e é para Deus, irmão. Deus, ele quer ter um relacionamento com nós, Deus, ele quer ter um relacionamento com a igreja, Deus, ele quer ter um relacionamento verdadeiro com o seu povo, mas infelizmente o povo não é verdadeiro com Deus, irmão. Infelizmente foi lida uma palavra aqui que Deus queria tratar o povo, mas o povo era a causa rebelde, o povo não ouvia, mas Deus levanta sempre alguém, levanta o profeta para dizer assim: quero ouçam que deixam de ouvir, mas é casa rebelde, mas eu levanto o profeta ainda para falar com o meu povo, para corrigir meu povo, para consertar meu povo, eu ainda levanto, e se eles ainda continuam a endurecer o coração, eu levanto outro profeta, eu falo do dentro da palavra, eu falo do dentro do querer, mas eu ainda continuo falando com o meu povo, irmão. Ainda que o profeta não queira falar, porque o profeta tem uma passagem, se eu não me engano, Deus, quando estava falando com o profeta Ezequiel, ele vai dizer assim: olha, a palavra do Senhor me veio, e me veio com o gosto amargo, mas depois a palavra ficou boa. A palavra de Deus ela veio com gosto amargo, até na boca do profeta, mas depois ela fica boa. A palavra de Deus, ela vem e vem com gosto para nós, com afronta, irmão. Mas depois nós falamos, verdadeiramente, Deus quer o melhor para mim. Se a palavra de Deus não nos afronta, irmão, você pode ter certeza que não está. Deus não está no negócio da palavra. Se a palavra de Deus não nos corrige, não nos mostra o nosso erro, nós não estamos, irmão, verdadeiramente andando conforme o querer da palavra de Deus. Mas eu louvo a Deus que a palavra de Deus, ela sempre nos ensina
e sempre nos ajuda a andar no caminho do Senhor, irmão. Ainda que nós não queira, como aquele povo não queria, o povo insistia, o povo era casa rebelde, mas Deus levantou o profeta para dizer para eles, insistiu ainda no profeta para dizer, quer ouça, quer deixe de ouvir, mas onde saber que teve um profeta no meio deles, onde saber que teve alguém que falou para eles, eles não vão chegar diante de mim. Diante do profeta eles diziam assim, verdadeiramente Deus não está falando diante deles, mas diante de Deus, o próprio Deus se apresentaria para eles e vai se apresentar para eles, como vai se apresentar para nós, para dizer assim, olha, eu sei, conheço os seus pensamentos, conheço o seu coração, conheço a tua vida, conheço toda a tua história, a sua trajetória, eu sempre falei com você. Sempre, irmão, sempre. Aí Jesus, as orelhas foram, misericórdia.